Olá, professor! Seja muito bem-vindo às nossas aulas de educação física, aulas de orientação didática. Eu sou a professora Elisângela Bernardino. Vamos iniciar a nossa orientação da aula 14. Na aula de hoje nós vamos falar sobre ginástica. Então fica ligado comigo, porque nós temos uma proposta de atividade para que você possa desenvolver aí com o estudante da mediação tecnológica e mandar o registro para a gente, porque a gente já fica na expectativa do registro dessa atividade. Vamos lá então conhecer a proposta? Acompanha comigo. Então nós temos aqui a aula 14.3, nós estamos na unidade 2, e aí qual que é a proposta dessa orientação didática? Então nós vamos falar sobre manifestações culturais e representações da ginástica. Nessa aula nós estamos aqui em um bloco, e esse bloco de aula tem a ponto 1 e ponto 2, que é realizado ao vivo no estúdio, né, juntamente comigo e a professora Iris. E nós temos o ponto 3, que é o momento aí de prática, onde o professor presencial de educação física desenvolve a prática em loco com os estudantes da mediação tecnológica. Esse tempo aqui de prática é um tempo estimado de 35 minutos, então toda a sequência didática, toda a proposta da aula, ela vai estar pautada aí nesses 35 minutos. Qual que é o objetivo de aprendizagem para essa orientação didática 14.3? Então, para essa aula, nós temos uma habilidade e nós temos um objetivo de aprendizagem. Qual que é a habilidade? Então, nós estamos aqui na habilidade 101, que equivale à competência 1 da área de linguagens e a habilidade 01 da competência 1. Qual que é o objetivo de aprendizagem? Reconhecer os tipos, as diferenças, as relações existentes e a aplicabilidade das manifestações da ginástica na sociedade atual. Então, nós vamos trabalhar aí esse reconhecimento dos tipos, das diferenças. Qual que é a sequência didática? Nessa sequência didática, nós temos aí 3 momentos, né? Momentos para a gente trabalhar os 35 minutos da aula. Então, no primeiro momento aqui, que é a roda inicial, você vai contextualizar a aula. No segundo momento, conduzir as atividades. E no terceiro momento, refletir e questionar. Nesse momento da aula, é importante também a gente lembrar, e aí nós vamos lembrar isso em todas as orientações didáticas, que é o momento que você precisa associar, né, com os pilares da educação e também associar com as abordagens conceituais e procedimentais. Então, quando eu digo abordagens conceituais, procedimentais e atitudinais, eu falo justamente que esse aluno vai ter que ter um momento que ele vai associar o que ele viu no aula em estúdio comigo e a professora Iris, e aí também ele vai vivenciar na prática, né, através das práticas, esse conhecimento. Então é um momento que você liga a teoria com a prática e também o momento que você faz esse aluno refletir. Esse aluno vai refletir sobre a proposta de objeto de conhecimento que foi trabalhado na aula, para que no final ele tenha uma aprendizagem significativa. E aí você deve estar se perguntando, e Elisângela, e para que os pilares? Os pilares a gente vai associar também no contexto dessa aprendizagem significativa e numa perspectiva de protagonismo, de formação integral. Então esse aluno vai conhecer, esse aluno vai fazer, esse aluno vai conviver ali no grupo com os colegas, vai debater, tomar decisão, vai propor solução. Então a gente tem um momento ali de convivência. E aí no final ele também aprende a ser, vai trabalhar a cidadania dele, o protagonismo, vai trabalhar o autoconhecimento. Então a gente consegue atingir uma proporção maior de aprendizagem. Então a gente não pode esquecer os pilares da educação e as dimensões dos conteúdos, conceitual, procedimental e atitudinal. Vamos seguir na aula? Continua comigo aí, ligado. A proposta agora é falar dos recursos. Então, nós temos aqui recursos e materiais didáticos.
O que você vai utilizar nessa proposta de orientação? Então, você vai precisar de um caderno, caneta ou similar, colchonetes, materiais alternativos, materiais esportivos, caixa de som ou similar, música, e aí veja bem que hoje em dia você talvez nem precisa de caixa de som, né? Você pode usar o próprio celular também. E aí qual que é o espaço físico que você vai utilizar? Um espaço aberto, em contato com a natureza, também pode ser uma quadra e até mesmo a sala de aula. Como que você vai organizar as atividades? A gente sempre orienta que você veja o espaço com antecedência, né? Organize esse espaço, veja os materiais que você vai precisar, assista às aulas conteúdos, e aí quando eu digo em relação às aulas conteúdos, é principalmente porque assistir a aula conteúdo vai te munir de informações que são informações que você vai precisar para desenvolver essa aula. Então, é o momento ali que você consegue ver o que a gente explorou na aula conteúdo, que a gente contextualizou, e na hora da prática com o aluno, você consegue fazer as ligações. E aí, para o estudante, isso vai facilitar muito a aprendizagem dele, porque ele vai conseguir associar o que a gente trabalhou na aula conteúdo, na aula de atividade de sala, com o que você está trabalhando na prática. Então, esse trabalho de assistir a aula, de ver antes, ajuda muito na aprendizagem do estudante. Vamos seguir? Tem mais coisas aí para a gente ver. Então, nós temos aqui, no nosso primeiro momento, que é a roda inicial, um tempo estimado aqui de 5 minutos. O que eu vou trabalhar nessa roda inicial? A abordagem conceitual. Então, quando eu falo de abordagem, eu estou falando de dimensão de ensino dos conteúdos. Então, aqui é o momento de conhecer, é o momento que você retoma com o estudante o que foi trabalhado na aula conteúdo. Então, aqui é o momento de recapitular, né? De fazer os links. E aí, como que você pode fazer isso nesta orientação didática? Então, a gente está sugerindo que você traga exemplos de tipos de ginásticas. Então, considerando aí que tem ginástica competitiva e não competitiva. Se eu quero retomar a proposta da aula, propósito que foi trabalhado no conteúdo, trazer esses exemplos vai dar os links, né? Vai dar os ganchos, vai dar os gatilhos que o aluno precisa para ele começar a lembrar esse assunto. Então, você também vai destacar a importância da ginástica e aí o foco no condicionamento físico. E aí, nesse momento da aula, é importante você iniciar essa abordagem para o aluno dizendo, ó, tem os tipos de ginástica competitiva e não competitiva, mas que você também chegue para ele e diga assim, ó, mas a gente vai focar agora na ginástica de condicionamento, porque a proposta da nossa orientação, da aula, é trabalhar justamente a ginástica de condicionamento, voltada aí para a saúde, para a estética, no lazer. Aí você pode estar perguntando, mas e aí, se eu quiser trabalhar uma ginástica rítmica, se eu quiser trabalhar uma ginástica artística, uma ginástica de solo, eu posso, Elisângela, adaptar? Se você tiver o material, tiver condições de realizar na sua escola, não tem problema, ok? Mas a proposta da nossa orientação, então, é ginástica de condicionamento. Vamos ver um pouquinho mais? Acompanhe aí comigo. Quando eu digo ginástica de condicionamento, além da gente estar associando a questão da aptidão física, a gente vai trabalhar algumas capacidades físicas, né? Então, nós vamos falar aqui de resistência, força, equilíbrio, coordenação. E todas essas capacidades físicas a gente já mencionou na aula. Então, é um momento aqui que você vai associando. É um momento também que você pega aquela contextualização de que a ginástica está presente em toda a nossa vida. Independente ali se é uma ginástica artística, uma rítmica, o que é trabalhado na ginástica a gente consegue visualizar, né? Na nossa vida, em especial os movimentos da ginástica. Então, o que é importante você fazer? O diagnóstico. O diagnóstico de que prática de ginástica de condicionamento esse estudante realiza na comunidade local.
E aí, quando eu digo assim para você fazer o diagnóstico, é importante também você associar para esse diagnóstico não a prática, o movimento elaborado propriamente dito. Então, não é aquele momento ali de práticas da ginástica propriamente, não. Você vai associar, pedir para ele associar os movimentos naturais, os movimentos que são estruturados, movimentos que podem ser combinados, complexos, não necessariamente uma sequência ali de movimentos de ginástica, mas um simples movimento, seja ali um andar, um correr, um saltar, um rolar, um giro. Então, você vai fazer ele fazer esse diagnóstico, o diagnóstico em relação aos movimentos, tá ok? E aí, uma outra sugestão que você pode trazer também é jogar questões geradoras para ele. Então, como eu disse no início, a proposta é que esse estudante seja protagonista. Então, se ele é protagonista da sua aprendizagem, o que você precisa? Lançar desafios, lançar questões, lançar problemas, tematizar essa aula. E aí, como que você pode fazer isso? Através de questões geradoras, através de questões problema, através de perguntas para ele. Vamos ver o exemplo? Acompanhei no slide 2 questões geradoras para que você possa ver como que você inicia essa contextualização. Então, nós trouxemos aqui 2 questões geradoras. Quais movimentos de ginástica estão presentes nas atividades do seu cotidiano? Veja bem, aqui a palavra movimento. Lembra que aqui em cima a gente trouxe práticas, mas aí quando você for levar para o estudante, você traz a palavra movimento, para que esse aluno consiga associar que a ginástica está presente no seu cotidiano através de movimentos básicos. A outra questão é, em sua comunidade, quais locais podem ser utilizados para a prática de exercícios funcionais? E aqui a gente tem uma outra palavra, exercícios funcionais. Então, antes de eu seguir, é muito importante a gente fazer essa retomada com você, professor presencial, para dizer o quê? Quando a gente traz a palavra movimento, então a gente vai associar movimentos básicos mesmo, movimentos elementares que esse estudante realiza. E aí, quando eu trago a nomenclatura exercício funcional, eu posso associar esse estudante na hora que ele está numa ordenha, na hora que ele está num plantio, na hora que ele está numa colheita, na hora que ele está ali fazendo atividades domésticas, o sentar, o levantar, o caminhar, o agachar. Tudo isso eu posso estar associando aqui como movimentos da ginástica. Então, é importante trazer esse diagnóstico para a tomada de consciência do estudante. Vamos seguir? Tem mais coisas aí. Quais são as atividades sugeridas para que a gente possa trabalhar essa aula de ginástica? Então, nós estamos sugerindo 2 atividades. Como atividade 1, a estação mix de movimentos da ginástica. E aí, o próprio nome já diz, é mix. São vários movimentos aí de ginástica. Percebam que não são práticas, são movimentos. E na estação 2, nós temos a ginástica funcional. Se você for observar, professor, o que a gente está trazendo como proposta de atividade já associa com o diagnóstico. Lembra que a gente pediu para fazer o diagnóstico dos movimentos? Lembra que a gente pediu sobre os movimentos funcionais, exercícios funcionais? Então, no momento da prática, já vem a tomada de consciência do estudante. Então, quando ele estiver realizando aqueles mix de movimento, ele já associa com o diagnóstico dele. Quando ele estiver realizando os exercícios funcionais, ele já associa com os movimentos funcionais do cotidiano dele. E aí, o que a gente consegue com isso? A aprendizagem significativa, a aprendizagem pautada na realidade do estudante. Vamos seguir? Tem mais coisas para a gente ver. Aí nós temos aqui, hora da prática. Na hora da prática, então, nós temos a abordagem procedimental. E aí nós vamos explorar basicamente o fazer e o conviver, que seriam nossos pilares fundamentais aqui nesse tempo de 25 minutos. Aí você deve estar dizendo, Elisângela, mas eu não posso também envolver o ser? Eu não posso também fazer o conhecer? Pode e deve, se você achar que é pertinente dentro da sua realidade. Lembrando que a nossa orientação não é engessada. Tem muita flexibilidade para você trabalhar aí conforme o seu contexto local.
Qual que é a atividade 1, então? Qual que é a proposta, na verdade, né? Então, nós temos aqui no mix de movimentos da ginástica 4 passos. Você vai seguir aí para desenvolver essa atividade. Então, como passo 1, apresente aos estudantes os movimentos naturais da ginástica. E aí, essa apresentação ela já vai ser muito fácil. Por que que vai ser muito fácil? Porque você já realizou o diagnóstico. Você já conseguiu trazer o diagnóstico de quais movimentos que o estudante realiza. Então, você falar desses movimentos naturais vai ser muito fácil. Vai ser muito peculiar e muito aplicado na realidade dele. E aí, o passo 2. O passo 2, você vai orientar a execução. Aí você diz assim, Elisângela, mas se eu falei lá do movimento do caminhar, do movimento do saltar, do andar, do girar, é importante agora você trabalhar a execução, por quê? Porque pode ser que esse aluno não esteja caminhando da forma correta. Olha que legal esse momento da aula. Esse aluno pode não estar caminhando, a pisada dele pode não estar da forma correta. O caminhar dele não deve estar, a sincronia dos braços não deve estar da forma correta, ou precisa ter um ajuste. Então, olha que riqueza nesse momento da aula. Você também pode ajudar ele a fazer um giro, ajudar ele num movimento específico. Então, nesse momento aí da ginástica, você vai trabalhar movimentos naturais, porque o foco não é que esse aluno vire um ginasta, mas que ele consiga entender que a ginástica está no cotidiano dele. Vamos seguir? Tem mais coisa aí. No passo 3, então, você vai organizar os grupos e dedicar alguns minutos, né? Então, esse grupo vai ter alguns minutos. E esses minutos para eles fazerem a vivência. Então, é o momento do processo criativo do estudante. É o momento que ele vai criar uma estação de movimentos. E no passo 4, você vai solicitar que os grupos organizem uma apresentação. Olha que legal. Então, eles vão escolher quais são os movimentos e aí eles vão organizar uma apresentação com esses movimentos selecionados. Então, é o processo criativo do estudante, é a criação do estudante, é o protagonismo dele nesse momento da aula. É lógico que para ficar mais divertido, mais atrativo e considerando que são jovens, é legal envolver música. Então, a música ela vai ser muito importante nesse momento da aula. E aí a gente tem recebido tantos vídeos legais, tantas propostas interessantes, que até os professores presenciais estão fazendo as aulas também. Tem professor dançando, tem professor fazendo a ginga da capoeira, tem professor fazendo alongamento, tem professor fazendo agachamento, então a gente está recebendo vídeo de professores também se exercitando. Então, colocar a música vai ser tudo de bom. Agora, vamos ver como que fica aí uma proposta para você organizar tudo isso no Mix. Acompanha comigo. Então, nós temos aqui quais movimentos você pode exemplificar, né? O que que você pode levar aí como sugestão? Então, eu tenho deslocamentos, atividades de equilíbrio, saltitos, o rolamento, eu posso trabalhar também com saltos, giros, eu posso trazer movimentos naturais ou até mesmo movimentos construídos, né? Então eu posso levar exemplos desses movimentos. Aqui nós temos um exemplo básico, né, de movimentos aplicados na ginástica de solo. Por exemplo, se você resolver fazer uma ginástica de solo, aqui nós temos a rondada, também conhecida como estrelinha, né? Estrelinha, muita gente faz estrelinha. A ponte, parada de mão, tem gente que chama plantar bananeira, né? Então, tem gente que usa esse termo. Rolamento, então a gente pode fazer rolamento para trás, rolamento para frente. O avião, então são alguns movimentos de ginástica de solo. Só esses movimentos aqui já dá uma apresentação, né? Então, você imagina aí os alunos fazendo uma apresentação na escola com esses 5 movimentos aqui. Bem interessante, já dá uma apresentação maravilhosa. Um outro exemplo são os movimentos de ginástica acrobática. Então, aqui nós temos movimentos para você realizar em dupla, movimentos que você pode realizar em trio, movimentos que você pode realizar em quarteto também.
Se a gente for organizar e aí for um grupo que tenha pelo menos 4 pessoas, a gente já consegue também fazer desses movimentos aqui uma sequência, né? Uma sequência de atividades para gerar aí uma apresentação. Nós também podemos fazer movimentos de ginástica aeróbia. E aí eu posso fazer com o uso de colchonete, sem o uso, né, o uso de halter, se eu tiver, ou até mesmo com o peso do próprio corpo. Eu posso utilizar step e aí fazer uma apresentação com movimentos e aí eu vou trazer a ginástica aeróbia. Eu também posso trabalhar com exercícios funcionais. E aí eu vou utilizar o peso do meu próprio corpo, os materiais, implementos que eu tiver próximo, né? Até mesmo uma corda aqui. Vou fazer essa sequência de movimento na forma de apresentação. E aí é importante você colocar para o aluno que, independente do movimento que ele escolher, né, da sequência ou do exemplo, você viu que aí nós trouxemos alguns exemplos. O que é legal? É legal você pedir para ele entender que a proposta é uma apresentação, então é uma sequência de movimentos. Ele vai escolher uns movimentos, vai ensaiar isso como se fosse fazer uma apresentação e vai realizar essa apresentação sequenciadamente, ok? Vamos ver a próxima atividade agora, acompanha comigo. Na próxima atividade, que é a ginástica funcional, qual que é a proposta? Então, nós temos aqui como passo 1, selecionar movimentos funcionais, né? E aí, esses movimentos que o aluno realiza na vida dele, seja sentar, levantar, apanhar um objeto no chão, subir e descer escadas. Então, você vai pedir para ele realizar movimentos da vida diária. Pode ser também movimentos básicos, como agachar, empurrar, puxar, arremessar, saltar. Lembrando que são movimentos presentes ali no cotidiano. No passo 2, você vai pedir para ele criar uma estação de movimentos. E essa estação também pode ser feita numa forma de circuito ou numa forma de simulação. Então, ele pode tanto simular esses movimentos básicos do cotidiano dele, como ele também pode fazer um circuito de demonstração desses movimentos. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, né, do que você pode considerar aí como movimento funcional. Então aqui eu tenho subir uma escada, agachar, né, para pegar um objeto, transportar esse objeto. Aqui nós temos também da mesma forma, fazer atividades domésticas, então eu posso também pedir para simular movimentos de atividade doméstica. Como proposta de circuito funcional, e aí eu tenho aqui um circuito com movimentos básicos também, que eu posso realizar um polichinelo, eu posso subir e descer na cadeira, eu posso fazer exercício de flexão e extensão na cadeira, o próprio abdominal, flexão e extensão de braços e o agachamento, já pensando aí um circuito. O que mais que eu posso fazer? Eu posso pedir para esse aluno trabalhar apenas um abdominal básico aqui, trabalhando aí de 20 a 30 repetições. Eu posso também pedir para ele fazer exercícios para sustentação postural. E aí nós temos o exemplo da prancha, que é um exercício muito utilizado. Eu posso também trabalhar exercícios mais localizados, né? Exercícios para fortalecimento do glúteo, fortalecimento de ombro, perna. Então eu posso trabalhar aí com exercícios mais específicos para demonstrar aonde que a ginástica de condicionamento está presente. E aí, fazendo exercícios de fortalecimento, 10 a 15 repetições aqui e dá um tempo de recuperação de 30 a 60 segundos. E aí, nós fechamos essa parte procedimental da aula para chegar na parte atitudinal. E aí, esse momento da parte atitudinal é o momento mesmo que você vai refletir com o aluno, você vai trabalhar aquele protagonismo, vai trabalhar o aprender a ser. Vamos ver um pouquinho sobre isso agora? Acompanha comigo no slide. Então, nós temos aqui, você vai fazer a proposição de ações e a busca de soluções criativas, né? É o momento também que você faz esse aluno refletir sobre os espaços públicos,
Ele tem espaços públicos para a prática de exercícios funcionais, tem academia ao ar livre, tem espaços gratuitos para ele fazer essa ginástica, como que está isso na comunidade dele, né? Então você faz ele também pensar que tipo de soluções poderiam ser tomadas em relação a isso. Você pode orientar esse estudante a relatar como foi a experiência, então ele contar como que foi a prática, trabalhar no grupo, montar as apresentações, trazer os movimentos e também registrar todas as etapas da atividade. Principalmente por quê? Porque o registro da atividade vai poder contar na nossa atividade extraclasse. Então, o aluno vai poder contar isso na hora da atividade extraclasse dele. Então, você sempre lembra para ele, registra a atividade. E aí, para flexibilizar a nossa aula, nós temos também a proposta, acompanha aí comigo. Como nós sempre mencionamos, é importante você seguir a habilidade proposta da aula, né? E também seguir o objetivo de aprendizagem. Então, a atividade eu posso e devo adaptar conforme a minha realidade, conforme o meu contexto local. É importante também que o material que eu vou utilizar, ele seja sempre muito acessível para o estudante, que eu vá pensar o material de acordo com a realidade dele. E aqui são as nossas referências da aula de hoje. Lembrando aqui que nós trabalhamos muito na questão do treinamento funcional, né? O treinamento de fortalecimento. Por quê? Porque nós trabalhamos mais numa perspectiva de ginástica de condicionamento. E aí nós chegamos aqui na hora da prática, chamando você, professor presencial, vem aqui comigo, manda esse registro para a gente da aula prática, agradecer você pela parceria, agradecer o estudante da mediação também que está mandando esses vídeos maravilhosos. E eu espero nos próximos vídeos, professor de Educação Física, ver você aí fazendo também o Mexa-se e as práticas de Educação Física junto com o estudante da mediação. Grande abraço e até a próxima!